Queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos nos encontrar mais uma vez para estudarmos juntos a nossa exortação apostólica Evangelii Gaudium, na certeza que o Espírito Santo, que é o grande missionário que nos conduz e prepara o nosso coração para acolher aquilo que vamos partilhar nessa noite, vamos iniciar invocando a presença do próprio Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos no nosso terceiro encontro, estudando a alegria do Evangelho, o Evangelii Gaudium, né? E lembrando que os encontros passados estão gravados no Facebook da paróquia, como também no YouTube, né? Paróquia São José do Belém. Se você perder algum desses encontros anteriores, poderá assisti-los nas gravações. E lembrando também que perguntas, questionamentos, comentários poderão ser apresentados durante a nossa live, né? Você pode aí fazer o seu comentário, o Felipe, que está nos auxiliando, depois no final do encontro, vamos partilhar estas reflexões, esses comentários, ou qualquer pergunta, lembrando, envie o e-mail para paroquiasjbelém@gmail.com. Então nós vamos entrar agora no segundo capítulo do Evangelii Gaudium, que fala sobre, o tema do segundo capítulo é na crise do compromisso comunitário. Vamos lembrar que a introdução nos trouxe todo um convite, um apelo a sermos uma igreja missionária. O capítulo 1 fala sobre a transformação missionária da igreja. E agora o capítulo 2 nos apresenta um tema muito importante, na crise do compromisso comunitário, né? Ou seja, já o próprio tema do segundo capítulo nos introduz uma problemática desta crise do compromisso comunitário que afeta diretamente o nosso trabalho de evangelizadores, de missionários e missionárias. Esse segundo capítulo vai do parágrafo 50 até o parágrafo 109. Hoje nós não vamos conseguir trabalhar todos esses parágrafos, então possivelmente o encontro de hoje e da próxima semana nós vamos entrar em detalhes nesse capítulo, né, segundo. Então, para começarmos, vamos ler o parágrafo 50, peço aí a ajuda do Felipe para ouvirmos o que nos diz o Papa no parágrafo 50. Antes de falar de algumas questões fundamentais relativas à ação evangelizadora, convém recordar brevemente o contexto em que temos de viver e agir. É habitual hoje falar de um excesso de diagnóstico, que nem sempre é acompanhado por propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Em contrapartida, também não nos seria de grande proveito um olhar puramente sociológico, que tivesse a pretensão, com sua metodologia, de abraçar toda a realidade de maneira supostamente neutra e asséptica. O que quer oferecer situa-se mais da linha de um discernimento evangélico. É o olhar do discípulo missionário que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. Nesse parágrafo, o Papa nos lembra, nos recorda o quanto é importante conhecer o contexto em que nós vivemos e agimos. Então, falar de missão, falar de uma nova evangelização, exige de nós, discípulos e missionários, essa atitude de conhecer a realidade, de estudar a realidade, conhecer sua problemática sociopolítica, econômica, cultural. E então o Papa diz isso, né? Que nesse capítulo ele vai então nos introduzir num breve diagnóstico, né, da realidade que nós vivemos. É claro que o Papa vai apresentar uma realidade global, uma realidade mundial, que nos afeta no dia a dia, na nossa realidade local. Mas ele diz algo importante: existe excesso de diagnósticos. Podemos fazer uma leitura
sociológica, econômica, política da realidade. Mas o Papa nos pede para olharmos esta realidade a partir de dois viés. Um discernimento evangélico, olhar a realidade a partir do Evangelho, a partir da Palavra de Deus, a partir dos ensinamentos de Jesus. E este olhar à realidade não é um simples olhar como um cientista olharia ou como um sociólogo. É um olhar de discípulos e missionários. E esta afirmação, este olhar de discípulos e missionários, ele resgata da Conferência de Aparecida, quando os bispos da América Latina e do Caribe nos desafiavam a igreja da América Latina e caribenha a olhar o contexto, com este olhar de discípulo e missionário. Isso é importante, que é um olhar diferenciado. Nós não olhamos o mundo a partir do nada, ou a partir de ideologias ou de posturas, mas nós olhamos o mundo a partir de Jesus Cristo, com o olhar de Jesus Cristo. Então, é esses dois elementos importantes que devemos considerar nesta leitura da nossa realidade. O discernimento evangélico, discernir o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, o que é projeto de Deus, o que não é projeto de Deus, e olhar com os olhos de Jesus para a realidade. E aí, então, parágrafo 51, o Papa vai nos lembrando, ele anima, não só lembrando, mas ele vai animar todas as comunidades a capacidade sempre vigilante de estudar os sinais dos tempos. E esse tema da vigilância é muito nosso. O discípulo missionário é aquele que vigia, tem uma atitude de vigilância, aquele que se preocupa em olhar a realidade, aquele que espera, e essa vigilância em estudar os sinais dos tempos. O que vem a ser esses sinais dos tempos? Aspectos da realidade que nos ajudam a detectar o dinamismo da vida, para onde é que a vida está caminhando, para onde é que a história está nos conduzindo. Então, nesse discernimento evangélico, nesse olhar de discípulos e missionários, nós temos que também olhar para a realidade com uma atitude de vigilância. Vigiar, entender os sinais dos tempos, perceber os aspectos da realidade que facilitam ou que enfraquecem o nosso dinamismo missionário. Algo que é importante lembrarmos. Falar da realidade, de um estudo da realidade, uma análise da realidade, não significa que só vamos encontrar coisas ruins na realidade. Podemos perceber também aspectos positivos que ajudam o nosso dinamismo, o nosso discernimento. E aí, então, a partir do parágrafo 52, o Papa vai falar de alguns desafios, os desafios do mundo atual. E diz assim no parágrafo 52: grandes transformações históricas, todavia a maior parte dos homens e mulheres vivem precariamente, ou seja, diante de grandes transformações do progresso técnico, científico, existe todo um progresso, porém esse progresso não é acompanhado do desenvolvimento humano. Então, mesmo diante das grandes transformações históricas, homens e mulheres vivem precariamente. Então, esse já é um aceno da realidade em que nós vivemos. Há uma vida precária, e não só presente nos países empobrecidos, mas essa precariedade da vida em todo o mundo. E aí ele diz algo que é importante no meio do parágrafo 52. Esta mudança de época foi causada pelos enormes saltos quantitativos, velozes e acumulados que se verificam no progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas aplicações em diversos âmbitos da natureza e da vida. Aqui o Papa traz um tema importante: mudança de época. Essa mudança de época foi a grande constatação que a Conferência de Aparecida trouxe para a América Latina. E o que significa essa expressão mudança de época? Essa expressão mudança de época traz para nós um alerta das profundas mudanças que vive a sociedade. Não é apenas simples transformações culturais, mas uma mudança que toca nas estruturas sociais,
nos critérios de julgamento, nos valores que permeiam nossas relações, nas formas de pensamento, na maneira como compreendemos o mundo, a vida, a economia, a sociedade. Então é uma mudança do que chamamos de paradigma, uma mudança de modelos. Ou seja, a época que nós vivemos hoje é outra. Não é a época dos nossos pais, e talvez para aqueles que estão nos anos, que tem mais ou menos a faixa etária que eu tenho, não mais a minha época. A época hoje é outra, de outros modelos, outros valores. Isso é importante, porque nós não podemos evangelizar, não podemos pensar numa nova evangelização para transmitir a fé, tendo presente na mente a sociedade dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, nós estamos nos anos 2020. É uma outra sociedade, é uma outra época. Então isso é importante para nós considerarmos. Que época é essa? E quando nos perguntamos que época é essa, nós podemos nos perguntar que tipo de ser humano está sendo gerado nesta época, nesta sociedade. Cada sociedade gera e forma seus filhos, vamos dizer assim. Quem são os homens e as mulheres que estão sendo gerados e formados no mundo de hoje? Isso é importante considerar e levarmos nas nossas reflexões para pensar a evangelização. E aí, então, diante desses desafios, o Papa vai apresentar alguns desafios. E estes desafios, eles são apresentados em expressões importantíssimas. Não a uma economia de exclusão, parágrafos 53 a 54. Então o Papa está nos dizendo o quê? Que existe, a realidade de hoje, esta economia de exclusão, que é um grande desafio. Não a nova idolatria do dinheiro, do parágrafo 55 a 56. Então nós vivemos hoje um mundo que idolatra o dinheiro. O Deus dinheiro prevalece sobre tudo. Não a um dinheiro que governa em vez de servir, parágrafos 57 e 58. Então está dizendo que realmente o dinheiro está acima da vida. Ao invés de ser usado para o bem comum de todos, o dinheiro está sendo servido, o Deus dinheiro. E não a desigualdade social que gera violência, parágrafos 59 a 60. Então, nessas quatro expressões, não economia de exclusão, não idolatria do dinheiro, não dinheiro que governa em vez de servir, não a desigualdade social, o Papa já nos apresenta os grandes desafios do mundo de hoje. E os desafios do mundo de hoje nós encontramos de maneira nestas expressões do Papa. Primeiro, a dimensão econômica. As relações humanas estão marcadamente condicionadas pelas relações do poder econômico. Hoje o que prevalece é o poder econômico. Os interesses financeiros se sobrepõem aos direitos de viver, de ir e de vir, de estudar, de cuidar da saúde. A vida está subordinada ao dinheiro. A vida vira mercadoria. E se uma vida não gera lucros, torna-se dispensável, descartável. Nesse se fala de massas sobrantes. Isso é o chamado horror econômico. Com isso, aumenta-se as divisões sociais, a miséria, os conflitos urbanos e a violência. Então, diante dessa realidade econômica de exclusão, o que podemos destacar no parágrafo 53 é o que o Papa fala da cultura do descartável. É uma expressão muito forte que em outros documentos, nas suas falas, o Papa vai resgatando. Essa cultura do descartável. O ser humano é visto como resíduo, como sobra, por isso tem que ser jogado fora. Vamos imaginar se isso faz parte do projeto de Deus. O grande desafio, então, do mundo é essa dimensão econômica em que faz da pessoa massa sobrante, resíduo descartável. E o Papa tem essa preocupação com essa chamada cultura do descartável. Estes parágrafos de 53 aos 60 também vem falar desses desafios da dimensão social. E o que o Papa nos aponta nesses parágrafos? Com a globalização da economia, também globalizou-se a pobreza e a miséria. Falar de pobreza só nos países do terceiro mundo, dos países do hemisfério sul,
é comum, mas hoje a pobreza está também na Europa, está também nos Estados Unidos, que apresenta altos índices de desemprego, altos índices também de população em situação de rua, né? As sociedades estão se estratificando cada vez mais, né? A desigualdade social vem crescendo cada vez mais. Onde a gente encontra o mundo de hoje? Você encontra menos ricos, cada vez mais ricos, com mais dinheiro, e mais pobres com menos recursos. Cria-se um fosso social. O mundo hoje é marcado por um fosso social. Esta desigualdade de oportunidades revela-se no mundo do trabalho, no mundo do estudo, de condições de vida. Isto gera insegurança, isto gera violência. Gasta-se mais tempo, né, indo e vindo do trabalho do que nas convivências familiares, nas convivências entre as pessoas. E aqui então, nesses parágrafos, nós vamos encontrar uma outra expressão muito forte do Papa Francisco, e vamos encontrar na metade do parágrafo 54. Ele vai falar da globalização da indiferença. Diante dessa realidade econômica, dessa realidade social, onde o ser humano é visto como objeto, coisa, existe o grande perigo da globalização da indiferença. Ou seja, nós deixamos de nos preocupar com o outro. Nós deixamos de nos preocupar com a realidade de pobreza e miséria, achando que tudo é normal. O mundo de hoje, marcado pela exclusão da economia, pela idolatria do dinheiro, né, faz com que toda a realidade seja vista com normalidade. É normal ter gente passando fome, é normal gente sem casa, é normal gente morando na rua. Isto não é normal. É fruto do pecado social, da injustiça social que nós vivemos. Então, no parágrafo 54, o Papa usa essa expressão que ele vai também resgatar em outros momentos, a globalização da indiferença. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele alerta para a ideologia que este mundo prega, a ideologia do ter para ser feliz. Uma sociedade de consumo, uma sociedade que vive em busca do ter, ela vive uma cultura do ter, do bem-estar, que anestesia. Ou seja, quanto mais eu tenho, mais sou feliz. E às vezes o comprar, o ter, vai anestesiando os nossos sentimentos em relação àqueles que nada têm. E o Papa diz, cuidado com isso. Né? No parágrafo 55, vou pedir para o Felipe ler as duas primeiras frases do parágrafo 55, que ele vai destacando outras questões importantes para nós. Uma das causas dessa situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda, a negação da primazia do ser humano. Criamos novos ídolos, a adoração do antigo bezerro de ouro, enquanto uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem objetivo verdadeiramente humano. Então, nós vivemos num mundo que as relações são pautadas pelo dinheiro. E essa nova idolatria do dinheiro cria para hoje não uma crise apenas econômica, o Papa diz, uma crise profundamente antropológica, porque o dinheiro está acima de tudo. Né? Deixou-se de lado a primazia do ser humano. O ser humano passa a ser visto como objeto, como coisa. Isso é preocupante, isso não é projeto de Deus. Então, como pensar na evangelização, como pensar numa ação missionária que resgata e promove a dignidade humana no mundo onde o ser humano é visto como objeto, no mundo onde a pessoa humana não tem lugar, ou só tem lugar aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm poder econômico e financeiro. Então, isso é uma preocupação e é desafio. Isso acontece no mundo todo, acontece no nosso bairro, na nossa cidade. Então, como lutar contra essa idolatria do mercado que deixa o ser humano numa condição indigna? E aí, então, o Papa, no parágrafo 58, ele diz algo importante para nós.
ele começa assim, né? O Papa ama todos, ricos e pobres, mas tem a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los, promovê-los. Exorto-vos a uma solidariedade desinteressada, a um regresso da economia e das finanças, a uma ética propícia ao ser humano. Ou seja, o Papa convoca, especialmente os mais ricos, a uma solidariedade desinteressada. Aqui, o Papa já vai dando aceno da necessidade de uma nova economia. Este ano estaria acontecendo, né, o encontro do Papa Francisco com jovens economistas do mundo todo para discutir a economia de Francisco e Clara. Uma outra economia, não mais a partir do lucro, não mais a partir do mercado, não mais a partir do dinheiro, mas uma economia a serviço da vida. E aqui então o Papa já acena, quando ele fala dessa solidariedade desinteressada, de um regresso a uma economia baseada na ética, baseada no ser humano. Aqui o Papa já assinala o que ele vem construindo com jovens do mundo todo, a chamada economia de Francisco de Clara, uma economia solidária, uma economia a serviço da vida. Mas ele continua também falando de alguns desafios. No parágrafo 61 a 67, né, ele vai nos apresentar os desafios culturais. E aí, dentro dos desafios culturais, ele dá um destaque à dimensão religiosa, porque mesmo que desigual, esse que nós vivemos, violento e excludente, favorece o aparecimento de vários discursos religiosos, com uma finalidade de oferta e busca de fiéis. Há um mercado religioso, no qual nos tornamos uma igreja em meio a centenas. Neste mercado, oferece-se a cura, milagres, salvação, enriquecimento, prosperidade. O desafio cultural hoje, então, que o Papa acentua e que nós devemos enfrentar, é esse mercado religioso. Se nós quisermos pensar na nossa realidade aqui do Belém, nós temos aqui na Avenida Celso Garcia o Templo de Salomão, nós temos aí as grandes igrejas, né, da Congregação Cristã do Brasil, nós temos a Assembleia de Deus, ou seja, vivemos mergulhados no mercado religioso. E todo ser humano, as pessoas que enfrentam essa exclusão social, exclusão econômica, vivem no dia a dia situações de violência, buscam na religião, né, soluções para os seus problemas. Né? Por isso esse mercado religioso, além de ofertar soluções, né, sai à busca de fiéis. Então nós vivemos uma guerra religiosa, onde, né, cada religião tenta ser mais proselitista do que a outra para captar fiéis. Né? E aí algo importante para nós em termos de evangelização. Proselitismo não é evangelizar. Evangelizar é atrair pela força do Evangelho, levar a pessoa ao encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas diziam, temos que usar os mesmos métodos, a mesma metodologia das igrejas evangélicas que estão cheias, estão repletas. Né? Mas os métodos que utilizam têm os objetivos que nós queremos? Nós não queremos, e o Papa Bento XVI já disse isso uma vez, lá na abertura da Conferência de Aparecida, né? Não é por proselitismo que nós levamos as pessoas a Cristo, mas é pelo encantamento, é pelo nosso testemunho de vida. Vamos ler o parágrafo 63, né? Pedir aí auxílio do Felipe, ele pode ler para a gente as duas primeiras frases. A fé católica de muitos povos encontra-se hoje perante o desafio da proliferação de novos movimentos religiosos, alguns tendentes ao fundamentalismo e outros que parecem propor uma espiritualidade sem Deus. Isto, por um lado, é o resultado de uma reação humana contra a sociedade materialista, consumista e individualista. E, por outro lado, representa um aproveitamento das carências da população que vive nas periferias e zonas pobres,
Sobrevive no meio de grandes preocupações humanas e procura soluções imediatas para suas necessidades. A fé católica de muitos povos encontra-se hoje perante o desafio da proliferação de novos movimentos religiosos. Ou seja, no dia a dia nós nos deparamos com os movimentos religiosos marcados pelo fundamentalismo e também por uma espiritualidade sem Deus. Né? São movimentos que buscam dar respostas às carências da população, mas não são respostas verdadeiras, mas que muitas vezes acabam ludibriando, acabam enganando com interesses econômicos, interesses políticos. Né? Porém, a gente percebe, né, que mesmo mergulhados neste mundo marcado por movimentos religiosos, as pessoas que chegam às nossas igrejas também estão confusas. A grande maioria das pessoas que procuram ou frequentam as nossas missas, né, cada dia vão num lugar. Um dia está na igreja católica, outro dia vai para Umbanda, no outro dia lê carta, joga búzios. As pessoas buscam, nesse movimento religioso, responder aquilo que o mundo não respondeu. Né? O anseio de vida, o desejo de vida. É importante lembrar que quando a Conferência dos Bispos em Aparecida, eles trazem também esta mesma reflexão, e o Papa Francisco resgata, dizendo que esta é uma realidade não só da América Latina, mas no mundo todo. Né? É importante lembrar que no início do século XXI, na virada do novo milênio, muitos estudiosos, muitos intelectuais diziam que Deus havia morrido, que o mundo não precisava mais de Deus, que tudo aquilo que o mundo havia produzido em termos de tecnologia, ciência, inovação, né, trazia verdadeira felicidade ao ser humano. E o resultado que nós percebemos é o contrário. As pessoas estão infelizes, as pessoas estão vivendo depressivas, angustiadas. Por quê? A verdadeira vida, o verdadeiro anseio de vida é Deus quem nos dá. Então, a gente percebe que hoje esse crescimento de movimentos religiosos tentam dar uma resposta, mas não é a resposta do caminho verdadeiro que as pessoas procuram. Porque o caminho verdadeiro e a vida está em Jesus Cristo. Né? Mas ainda continuando nesse aspecto dos desafios culturais, o Papa, no parágrafo 64, ele diz o seguinte: o processo de secularização tende a reduzir a fé e a igreja ao âmbito privado e íntimo. Já ouviram aquele discurso? O mundo é secular. A escola tem que ser secular. Né? A prefeitura tem que ser secular. Os espaços têm que ser secular. Né? Então, esse secularismo, essa secularização, vai reduzindo a fé, a igreja ao âmbito privado e íntimo. Além disso, com a negação de toda a transcendência, produz uma deformação ética, enfraquecimento no sentido do pecado pessoal e social, um aumento progressivo do relativismo. Isso é importante que o Papa nos diz. Né? A secularização, primeiro, tenta banir do espaço público a religião, dizendo que a religião é apenas tem que ser vivida no âmbito privado e íntimo. Mas esquecemos que as pessoas são religiosas. O espaço pode ser público, mas a pessoa que está ocupando o espaço público é religiosa. Né? Então não dá para a gente banir para o âmbito apenas íntimo, privado, aquilo que está presente em todos, essa dimensão religiosa do ser humano. Mas também o secularismo tenta relativizar tudo. Terminar a transcendência, olhar o mundo sem Deus, a vida sem Deus, como se as pessoas não precisassem de Deus. Esse relativismo, né, acaba enfraquecendo até a nossa concepção do sentido do pecado pessoal, do pecado social, porque hoje o que a gente mais ouve, né, eu acho, eu penso, é o meu achismo. O que prevalece é a minha ideia, é a minha verdade. Isso é relativismo. Porque nós, enquanto homens e mulheres de fé, nós vivemos da verdade absoluta de Deus. Não posso viver da minha verdade, da verdade que eu crio, da verdade que eu acredito. Existe uma única verdade, e a verdade é Deus.
Né? O próprio Jesus afirmou, eu sou a verdade. E hoje cada um vive a sua verdade. Por isso, vamos compreendendo também o grande crescimento da intolerância no mundo de hoje. Porque cada um defende a sua verdade. Né? Onde está a verdade? Quem é a verdade? Então o Papa alerta que esse é um desafio para a gente lidar no dia a dia. Né? E ele vai lembrando também no versículo 60, no parágrafo 66, que essa crise cultural também é uma crise cultural e profunda na vida da família. Hoje a família vive fragilidade dos vínculos, tem um impacto muito grande essa crise no ambiente familiar, nessa transmissão de fé aos filhos. Né? Alerta também que o individualismo exacerbado vai debilitando o desenvolvimento e estabelecimento de vínculos entre as pessoas e vínculos permanentes. Todas as relações são muito superficiais. Entendemos muito quando nós ouvimos os jovens que, ao invés de criar vínculos afetivos, preferem apenas um ficar. Né? Então o Papa alerta desse individualismo exacerbado que impede a construção de verdadeiros vínculos. Aqui podemos pensar o quanto é importante lermos a encíclica Fratelli Tutti, onde o Papa fala da fraternidade e da amizade social. Então aqui já nos dá, né, o Papa já, aqui falando a exortação apostólica desse desafio, vem nos dar uma resposta na Fratelli Tutti. Né? Então, outro documento que podemos pensar mais tarde em estudarmos. E aí ele termina também, falando desses desafios, nessa primeira parte, falando da enculturação da fé, no parágrafo 68 e 70. Agora sim, o que é enculturação? Enculturação significa, é um processo no qual o Evangelho penetra naquela cultura. Quando penetra na cultura, penetra nas estruturas, nos valores, penetra nas pessoas. Então aqui ele fala quais são os desafios da enculturação da fé hoje. Felipe, leia para a gente parágrafo 69. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o Evangelho. Nos países de tradição católica, tratar-se-á de acompanhar, cuidar e fortalecer a riqueza que já existe, e nos países de outras tradições religiosas ou profundamente secularizados, há que procurar novos processos de evangelização da cultura. Ainda há uma necessidade de evangelizar as culturas. Ou seja, o Evangelho tem que iluminar as culturas. O Evangelho tem que ajudar as culturas a se libertar de todo tipo de projeto de morte que possa ter numa cultura e ressaltar na cultura tudo aquilo que é valor do reino de Deus. Então isso é uma necessidade fundamental no processo de evangelização hoje. Fazer com que o Evangelho penetre em todas as culturas. E aqui o Papa diz, nos países de tradição católica, como o Brasil, temos que acompanhar, cuidar e fortalecer toda essa riqueza cultural que já foi embebida no Evangelho. Mas existem outras realidades que ainda não conhecem o Evangelho, que é preciso pensar em processos, em projetos, para que o Evangelho penetre nessas culturas. Né? E aí ele diz também que é preciso que esse processo de enculturação ajude também as culturas a se libertarem de várias situações que ainda estão presentes no dia a dia, como o machismo, o alcoolismo, a violência doméstica, né? A escassa participação dos fiéis na Eucaristia, as crenças fatalistas ou supersticiosas que levam a recorrer a bruxarias, ou seja, é preciso realmente deixar que o Evangelho ilumine, liberte, converta e ajude realmente as pessoas, né, os fiéis, a encontrar o verdadeiro caminho de vida, o verdadeiro caminho, né, de vivência do projeto de Deus. E aqui o Papa diz, é importante no parágrafo 69, que uma grande força que nós temos é a piedade popular. Um grande tesouro, isso a conferência de Aparecida já nos dizia, um grande tesouro da Igreja é a piedade popular. Que a piedade popular
é uma riqueza que pode ajudar as pessoas a crescerem na fé. E aí, piedade popular são as rezas do terço, são as nossas romarias, né? São a devoção aos santos, as nossas ladainhas, tudo aquilo que nos ajuda a experimentar a riqueza da nossa fé e manifestar, né? Porém, o Papa diz algo importante no parágrafo 70. Vamos ouvir. Certo é também que, às vezes, se dá maior realce a formas exteriores das tradições de grupos concretos ou às supostas revelações privadas que se absolutizam do que ao impulso da piedade cristã. Há certo cristianismo feito de devoções, próprio de uma vivência individual e sentimental da fé, que, na realidade, não corresponde a uma autêntica piedade popular. O Papa lembra alguma coisa muito importante. Existem um certo cristianismo feito de devoções que parte da própria pessoa, né, de uma vivência individual, de um sentimental da fé, que é diferente da piedade popular. E nessa devoção a gente cria coisas que não tem nada a ver com a nossa fé. Criamos situações, criamos devoções, tipo, né? Eu preciso dar tal coisa para o santo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para o santo, que não faz parte da devoção popular. Não faz parte, da piedade popular. Então nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes aquilo que nós achamos que é fé, dizendo que nós estamos vivendo a nossa fé, parte apenas de um sentimentalismo, de uma experiência nossa, e não daquilo que a igreja nos oferece, daquilo que a igreja nos propõe como caminho para a vivência. Então, é importante num processo de uma nova evangelização, de transmissão da fé, ajudar as pessoas a sair desse âmbito devocional sentimentalista para uma experiência de piedade popular, verdadeira, embebida da experiência e tradição da igreja, que ajuda a crescer no seu caminho de fé. Né? E o Papa continua, né, falando ainda desses desafios, falando dos desafios das culturas urbanas, do parágrafo 71 a 75. É interessante lembrar que hoje o mundo é urbano. Não dá para a gente pensar na evangelização usando os métodos que se utilizavam na época, né, da Idade Média, ou nos métodos que se utilizavam para evangelizar na roça, na zona rural. O mundo é urbano. Então nós temos que pensar numa linguagem urbana, nós temos que pensar em métodos urbanos para evangelizar o contexto urbano. E o Papa lembra no parágrafo 71 o seguinte: a Nova Jerusalém, a cidade santa, é a meta para onde peregrina toda a humanidade. Olha que interessante. Quando pegamos a Bíblia, quando falamos da criação, primeiro texto da Bíblia, Gênesis capítulo 1, Deus cria um jardim, todo um contexto rural. Agora, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala da cidade santa que desce do céu, toda resplandecente. E aí diz o Papa, é para lá que a humanidade peregrina. Então, a imagem da cidade é o lugar onde nós devemos evangelizar. Considerar, então, a cultura urbana, uma pastoral urbana, que é um grande desafio, porque nós aprendemos a evangelizar no modo da roça. E aí, para a gente entender isso melhor, tem um outro documento que é do Brasil, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que vem falar desta pastoral urbana, desta cultura urbana, da evangelização nos grandes centros. Então o Papa diz que precisamos identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas ruas, nas praças. E aí, um grande parênteses. Estamos no tempo do sínodo da Arquidiocese de São Paulo. E o lema do sínodo, Deus habita esta cidade. É isso que o Papa está dizendo. Precisamos olhar com olhar contemplativo, perceber Deus presente em todos os ambientes da cidade. Né? No parágrafo 73, o Papa vai dizer: novas culturas continuam a formar-se nesses enormes geografias humanas, onde o cristão já não costuma ser promotor ou gerador de sentido, mas recebe delas outras linguagens, símbolos, mensagens, paradigmas, que oferecem novas orientações de vida.
Uma cultura inédita palpita, está em elaboração na cidade. Então, ou seja, temos hoje o grande desafio de entender a cultura urbana para evangelizar esta cidade. Então, nós temos nessa primeira parte do capítulo 2 estes desafios. O Papa poderia apresentar outros desafios, mas com certeza estes que ele nos apontou são grandes desafios para pensar o nosso trabalho de evangelização, principalmente na cidade de São Paulo, que estamos numa das maiores cidades do mundo. Então, pensar em evangelização é pensar numa cidade, numa cultura urbana, onde você tem várias culturas, várias linguagens, vários costumes. Pensar no individualismo que vem crescendo cada vez mais, pensar numa sociedade de consumo, no relativismo da fé, no relativismo dos valores, e nos perguntar como evangelizar diante desta realidade. Então, queridos irmãos e irmãs, eu vou parar por aqui, porque a segunda parte, nós vamos deixar para a semana que vem, que vai falar das tentações dos agentes pastorais. Vivemos esses desafios, são desafios macro, mas são desafios que nós sentimos na pele no dia a dia. Como é que esses desafios influenciam a nossa vida de cristãos, de agente pastoral, de padre, de catequista, de ministro do batismo, de leigo e leiga, Como é que todos esses desafios vão repercutindo no dia a dia da nossa vida pessoal, da nossa vida em comunidade? Então, peço aí para vocês que vocês possam estudar aí o parágrafo 76 até o parágrafo, vamos pegar aqui, até o parágrafo 109, ou seja, até o final do capítulo, que nós vamos falar destas tentações. Tentações que com certeza nós sentimos no dia a dia na nossa vida. Então fica para a semana que vem esta segunda parte do capítulo número 2. Felipe, algum comentário, alguma pergunta? Apenas a dona Deolinda Maróstica fez um breve comentário dizendo que são realmente grandes desafios, são muitas culturas. Sim, são grandes desafios, e que nós enfrentamos no dia a dia. Muitas vezes, quando estamos numa comunidade, a gente acha que o desafio é aquela vivência do dia a dia da nossa fé com aquele grupo no qual nos os desafios que o Papa nos apresenta batem no dia a dia na porta da nossa comunidade, na porta da nossa casa, na porta da nossa escola, na porta do nosso trabalho. E como discípulos e missionários de Jesus Cristo, é preciso dar uma resposta a isso. E como vamos dar essa resposta? Como disse o Papa, com discernimento evangélico e olhando a realidade, sentindo a realidade, dando uma resposta como discípulos e missionários de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos então, durante esta semana, fazer um exercício. Olhar para a realidade que nós vivemos, o nosso entorno, e perceber quais são os grandes desafios que hoje estão batendo à porta da sua vida. Deus os abençoe e até a próxima semana.